Mais uma vez queremos, ó Pai, te agradecer, ó Senhor Deus, pela história da redenção que nos é mostrada, contada aos nossos olhos, ó Pai, nas Sagradas Escrituras. Te agradecer, ó Pai, porque podemos, com os nossos olhos humanos, ó Pai, perceber pela iluminação do Espírito a graça, Senhor Deus, maravilha que é, Senhor Deus, Deus agindo por meio, Senhor Deus, dos homens da história, para que a sua vontade, Senhor, prevaleça e para que os seus propósitos, ó Senhor Deus, se concluam. Te agradecemos, ó Pai, por isso. Te agradecemos porque o Senhor nos dá essa palavra e porque temos, ó Senhor Deus, facilidade, acesso a ela. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra. Porque esse é o principal motivo por estarmos aqui, ouvirmos a Sua voz, Senhor Deus. Queremos ouvir a Sua voz, queremos sair daqui, Senhor Deus, instruídos, consolados, ó Senhor Deus, e, Senhor Deus, revigorados, ó Pai, no nosso viver diário, para mais uma vez, ó Senhor Deus, voltarmos, ó Pai, nos voltarmos para o mundo e batalharmos essa batalha, essa luta, Senhor Deus, que é nossa e que a vitória nos é garantida. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, e esteja, Senhor Deus, fazendo a partir da Tua palavra caminharmos por caminhos direitos, retos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 12, dando continuidade à exposição dos versos 16 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Nós vimos na exposição passada que aqui inicia-se a segunda subunidade do capítulo 12. O verso 15 e o verso 16, mais precisamente o verso 15, é a introdução dessa segunda subunidade que vai falar dos atos e do discurso, inicialmente falando do discurso. Esses versos agora eles vão apresentar essa fala que representa a fala de um homem que anda na vereda da justiça. E é interessante porque esse verso 16 ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto que se une ao verso 15, aí, do aspecto da introdução. Nós vimos que o verso 15 ele mostra implícito esse desenvolvimento que o verso 16 até o verso 23 vai fazer a respeito do discurso, da fala do crente, da fala daquele que anda nas veredas da justiça. E como ele se desliga também do verso 15 e faz parte dessa segunda subunidade que vai falar sobre especificamente o discurso. E é isso que o verso 16, ou a partir do verso 16 até o verso 23, vai retratar: o uso e o abuso da língua. Nós vamos perceber aqui, é interessante porque a estrutura, como eu falo, do texto poético, ela também nos fala, não é só o texto em si, mas a própria estrutura, como ela é desenvolvida, ela fala por si só, tematicamente. Essa estrutura, ela tem uma forma quiasmática, para aqueles que ainda não escutaram essa expressão, o livro de Provérbios ele é feito por meio de poesias, versos. E a poesia hebraica, ela tinha algumas características muito, muito próprias,
que você vê em outro tipo de poesia também, de outras línguas, como na língua portuguesa, né? Você vê aí estruturas paralelísticas, ou seja, estruturas que estruturalmente ou sintaticamente falando são semelhantes, mas que tematicamente também, né? E é interessante porque quando você tem um quiasmo, você vê que os paralelos, né? Por exemplo, a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Aí você tem um paralelismo normal, né? Onde insensato faz paralelo com prudente e no instante se conhece em ocultar a afronta. Então você tem aí um paralelismo sinonímico. Mas no quiasmo essas coisas estão invertidas. E você perceba que o verso 16, ele tem uma estrutura quiasmática em relação ao verso 23. Quando ele diz lá, a ira do insensato num instante se conhece. Aí no verso 23 ele diz, o homem prudente, que é o oposto. Mas o prudente oculta a afronta, mas o coração dos insensatos proclama a injustiça. E aí você vê essa estrutura quiasmática em formato de quiasma, ou seja, em formato de X, onde o primeiro verso, a primeira indicação do verso, ela vai se ligar à segunda indicação do segundo verso, e assim sucessivamente. Essa é uma estrutura quiasmática. E nós vamos perceber que há um quadro, parece que há um quadro do verso 16 ao verso 23, em que essa combinação quiasmática se encontra fechando nesse quadro dos versos 17 a 22 o seu interior. E essa estrutura quiasmática, ela se dá entre esses versos, não entre o verso em si, como nós vimos anteriormente, se dando por essas palavras-chave, insensato e prudente. E você vai perceber que essa unidade, como um todo, ela está ligada de várias maneiras às partes do corpo que dizem respeito à fala. Por exemplo, lábios, nos versos 19 e 22, fazendo uma comparação com a primeira subunidade com o verso 13, pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. Boca e língua, nos versos 18 e 19, comparando com o verso 14, cada um se farta do bem pelo fruto de sua boca. E ela no verso 18, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. E aí nos versos 20 e 23, a parte do corpo que orienta esses órgãos, que é o coração. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. E lá no verso 23 você vê isso também. A ideia aí, essa é a ideia, de mostrar que é o coração que conduz todas as partes do corpo, É esse coração que movimenta essas partes do corpo. Aquilo que sai da nossa boca representa aquilo que existe dentro de nós. É isso que Provérbios está dizendo aqui de forma estrutural, e nós vamos ver que os versos vão dizer isso também. Mas não é só essa ligação que é feita aqui da estrutura. As referências à comunicação, elas fazem oposição, com lá o primeiro verso oculto, lá no verso 16. Ele diz assim, mas o prudente oculta a afronta. E o verso 23 também, o homem prudente oculta o conhecimento. E você vai ver que essas referências à comunicação fazem oposição. O verso 17 ele fala em testemunho, o verso 20 em conselhos, mas a alegria tem os que aconselham a paz, e o verso 23 em proclamações. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a injustiça. E dentro desse contexto, o verso 22, ele é vamos dizer assim, ele é o fundamento, ele vai lançar o alicerce para toda a unidade. E nesse verso nós vemos que o Senhor, Deus, é o agente que sustenta a ordem moral com respeito ao modo de falar. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Nós percebemos, com relação a essa estrutura, você vai ver que em todas as outras subunidades, você tem no meio dela, de uma forma implícita ou não explícita, o livro de Provérbios dizendo que o Senhor Deus é o agente moral de todas essas coisas, é Ele que julga todos esses pecados, e que Ele vai trazer justiça
justiça sobre essas coisas, sobre o pecado dos homens. Foi o comentário que a gente leu do Salmo 5, fala sobre isso, né? Davi nessa expectativa. E é uma expectativa que nós podemos ter. Saber que o Senhor é o agente moral que conduz e sustenta toda essa ordem que o mundo está circunscrito. Por mais que exista a injustiça, por mais que exista o erro, por mais que nesse mundo o maligno está habitando, a ideia aí de uma habitação mortífera, né? O mundo jaz no maligno. Essa ordem moral, ela não é quebrada. A queda e a corrupção do pecado não destruiu essa ordem moral. A justiça de Deus, ela vai se manifestar e ela se manifesta. Por isso, os muitos avisos, por isso os muitos juízos que nós vemos na Escritura, mostrando que o Senhor fará justiça, mas que essa justiça perfeita e cabal se dará no último dia. Mas enquanto isso não chega, o Senhor está administrando essa justiça por causa do pecado dos homens. Então nós precisamos entender que o mundo não está solto. Quando vemos o pecado desenfreado no mundo e as coisas indo de mal a pior, não esqueçam do livro de Romanos, no seu primeiro capítulo, mostrando que isso também é juízo de Deus. Deus entregando os homens a si mesmo. E o que acontece quando Deus entrega os homens a si mesmo? Destruição. Destruição moral, destruição física. Uma vez, eu me lembro, há muito tempo atrás, eu ainda era membro da igreja presbiteriana de Roraima. Eu lembro que um amigo nosso estava dando um estudo, Aldair, hoje ele é presbítero, estava falando na classe de escola dominical. Ele falou uma coisa interessante, mostrando dados. E eu acho que vocês já devem ter ouvido isso. Quando uma sociedade ela está perto de se desintegrar, de se deixar de existir, a imoralidade e a vileza, elas estão em alta. E se você for olhar a história da humanidade, você vai ver que povos deixaram de existir. E quando você vai olhar, tem muitos motivos de guerras, conflitos, mas quando você vai olhar a vida daquelas pessoas, elas estavam completamente distantes de Deus. Mas numa vileza, vendo num pecado, que até mesmo para os ímpios, aquilo era vergonhoso e degradante. Então, depois aqui, voltando ao texto, depois aqui da introdução do verso 15, você vai perceber que o verso 15 e o verso 16 vão estar emparelhados, até pelas palavras que são usadas. O caminho do insensato, a ira do insensato, mais o sábio, mais o prudente. E essa unidade ela pode ser separada em duas partes, do verso 16 a 19 e dos versos 20 a 21. E ele constitui uma estrutura que é interessante, né? Quem trabalha com poesia, ou quem já trabalhou com poesia, né? Isso hoje, eu não sei nem qual é o nome que se dá isso hoje, né? Porque essas coisas sempre mudam, mas é chamado de frame, um quadro. O poeta aqui está desenhando um quadro, onde os versos 16 e 23 representam essa moldura, né, poeticamente falando. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a injustiça. E dentro desse quadro, os versos de 17 a 29, 17 a 22, vamos dizer, essa pintura, né? Onde os versos 16 e 23 representam essa moldura. E essa pintura ela é feita de duas formas. Do verso 17 ao verso 19 e do verso 20 ao verso 23. Percebam que o verso 17 praticamente é o início da primeira unidade, né? Se nós considerarmos o verso 16 como esse início, mas ligado à introdução. E ele tem uma palavra-chave aí,
que é a última palavra da primeira unidade, fraude, engano. E o início da segunda unidade dessa estrutura, no verso 20, também começa com essa mesma frase. E aí você percebe que esses versos dão início a cada unidade dentro dessa segunda parte do capítulo 12. Os versos 16 a 19 estão ligados por um paralelismo antitético. Interessante isso, né? Ou seja, um paralelismo de oposição. Perceba o verso 16. Aqui nós temos reações descuidadas versus reações cuidadosas. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O verso 18 vai nos mostrar palavras precipitadas versus a cura. Alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. E os versos 17 e 19, testemunho honesto versus a mentira. E aí você vai perceber também que os versos 18 e 19 estão ligados pela expressão língua, com referência aos efeitos dela, no verso 18, e a sua duração, no verso 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. E aí o que você vê? Você vê nessa estrutura uma progressão de um discurso intencional falso, no verso 17, mas a testemunha falsa, a fraude, manifesta a fraude, para o discurso intencional descuidado no verso 18, alguém cuja tagarelice é como ponta de espada. E apesar de estarem em versos diferentes, ele está no final do verso e no início do verso, mostrando essa ligação entre eles. E o que isso significa? Significa que tanto uma fala que é intencional quanto aquela fala descuidada igualmente são prejudiciais, eles trazem prejuízo. E aí no verso 19 você vê ele passando para a transitoriedade da pessoa mentirosa. E o que a estrutura vai nos mostrar é que aumenta a intensidade, tanto de um lado quanto de outro. De uma testemunha confiável, no verso 17, na sua primeira parte, para palavras de cura, no verso 18, na segunda parte, e dessas para o caráter da pessoa sincera, do verso 19, na sua primeira parte. E a conclusão dessa unidade volta a tratar da permanência e da impermanência, no verso 19, comparando-se com a primeira parte, lá do capítulo 12, do verso 3, 7 e 12. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. Verso 7, os perversos serão derribados, já não são, mas a casa do justo permanecerá. E verso 12, o perverso quer viver que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Qual a intenção do autor fazendo toda essa, vamos dizer assim, essa ginástica? É mostrar que essas coisas não estão ao acaso ou são aleatórias. Que o homem, ele é responsável por aquilo que ele faz. E ele vai receber da mão de Deus as consequências, os frutos advindo das suas ações. Deus não deixa o homem impune. Por isso, aqui também, nessa estrutura, você vai ver que aquele que prejudica os outros não vai permanecer. Mas a língua mentirosa, apenas um momento. Enquanto que aquele que serve aos outros permanece para sempre. E aí ele vai dizer: quem é esse que prejudica os outros? O ímpio, com as suas ações. E quem é aquele que serve os outros e permanece para sempre? O justo, com a sua justiça. E isso vai se resumir, voltando para a temática geral do livro de Provérbios, com aqueles que andam no caminho reto, em contraposição com aqueles que andam no caminho tortuoso.
É interessante porque você vai perceber que Provérbios ele sempre vai ligar o comportamento do indivíduo à comunidade. Ao final, o comportamento do indivíduo vai beneficiar a comunidade, o grupo que ele vive, a sociedade em que ele se encontra, enquanto que o ímpio, na sua impiedade, trará juízo, não somente para si, mas para aqueles que estão ao seu redor. E aí a gente começa o verso 16, dizendo assim: a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Como nós falamos, o verso 15, o verso 16, o verso 16 ele serve como uma introdução também, porque está ligado ao verso 15, mas ele dá início a essa segunda parte, quando ele vai falar sobre o discurso, a língua. Por isso que esse verso aqui é uma ponte do dicto educativo, dessa introdução do verso 15, para a ética e a teologia do discurso. É isso que nós estamos vendo aqui, a ética e uma teologia do discurso, nos versos 17 ao verso 22. E com o verso 22 você tem uma moldura ao redor dessa coleção. O verso 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer, mostrando aqui o princípio de todas as coisas, que o Senhor é o agente moral que vai organizar todas as coisas e vai trazer juízo sobre aqueles que andam em caminhos como esse. E com esses paralelismos aí de oposição, eles estão admoestando a prática do domínio próprio sobre emoções perigosas. Quando eles dizem assim: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E esses paralelismos mostram aí esse domínio próprio sobre as ações perigosas. Quando está chamando aquele que possui capacidade de se controlar de insensato, ele chama aqueles que não, ou seja, esses que não têm capacidade, ou não têm disposição, ou não querem se controlar, como insensatos. E aqueles que possuem esse domínio próprio, ele chama de uma pessoa prudente ou sábia. E o ponto é só esse aqui, interessante. O verso 16. A questão de você dominar a si mesmo. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante quando ele diz assim: um tolo é conhecido pela sua ira. Assim interpretam alguns. Não que um sábio não possa irar-se quando há causa justa para isso, mas então ele tem a sua ira sob controle, é senhor da sua ira, ao passo que a ira de um tolo domina. Aquele que, quando provocado, irrompe em expressões, palavras ou comportamentos indecentes, cuja paixão altera o seu comportamento e o torna infame e o leva a se esquecer de si mesmo, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Perceba que essa palavra insensato, ela liga os versos 15 e 16, como eu já disse várias vezes. E você vê lá: o caminho dos sensatos aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E Bruce Waltke, ele faz uma relação, desse verso com o insensato, e ele diz o seguinte a respeito do insensato. Ele diz assim: o insensato é aquele que está pegado à natureza correta da própria opinião, que se opõe claramente à ordem moral estabelecida e revelada por meio do sábio. Há um provérbio, uma fala, uma máxima de um vizir antigo, do antigo Egito, chamado Ptah-hotep. Ele foi um dos primeiros a escrever, as obras consideradas da literatura sapiencial egípcia. Ele diz assim: o insensato vê conhecimento na ignorância,
proveito na nocividade, ele vive daquilo que causa morte. Seu alimento é a distorção do discurso. E você vai perceber, segundo esse texto aqui, que a raiz da sua vergonha é ficar irritado, exasperado. E os sábios consideravam essa disposição interna de exasperação e irritação uma emoção extremamente perigosa. Por quê? Porque ela iria matar o próprio insensato. E por isso ela deveria ser contida. Abram Jó capítulo 5, verso 2. Se existe um pecado que se volta contra a própria pessoa, se existe não, só existe, né? Mas um que se volta contra a própria pessoa de forma imediata é o pecado da ira. Os outros pecados também se voltam, mas às vezes nem sempre de forma imediata. Mas a ira é um pecado que nós cometemos quando damos vazão a ela, e ela sempre se volta contra nós. Imediatamente. Olha o que diz Jó capítulo 5, verso 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Abra Provérbios 25, 28. Olha o que a Escritura diz. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E se nós formos olhar esse provérbio, o muro, né, no contexto em que ele é apresentado, o muro era a proteção de uma cidade na antiguidade. Uma cidade sem muro estava totalmente desprotegida. E essa é a imagem do homem que não tem domínio próprio. Ele é presa fácil para um inimigo externo, que pode atormentá-lo ou fazê-lo agir com prudência. Eu me lembro que quando eu era menino, né, adolescente, aquela coisa toda, né, e no meio da garotada lá, sempre tem aqueles que gostam de botar apelido, né? Coloca um apelido e tal, eu tinha o meu, lógico, né? Todos tinham, né? Mas era interessante que os apelidos se tornavam um momento de, vamos dizer assim, de descontração para uns e de raiva para outros. E nesses que não suportavam o apelido, o que acontecia? A galerinha ficava em cima, né? Ficava sempre chamando. A pessoa irritava, e eles faziam isso de propósito. O cara se irritava. Aí se irritava, saía batendo nos outros, saía fazendo um monte de coisa, né? E passava vergonha. A galera ficava rindo, implicava. Tinha sempre aqueles que gostavam de implicar, porque sabia que aquela pessoa não aguentava. E aí geralmente acabava em pancada, né? Em pancada assim, né? Porque ele queria bater, né, nos outros e tal, aquela coisa toda. Quando eu estava preparando isso veio na minha mente, claramente. Porque aquelas pessoas que aceitavam o apelido, não ligavam, e aquilo parecia que tomava parte da vida daquela pessoa, que ela era só conhecida por aquele apelido. E aquilo não se tornava mais uma ofensa, né? Mas pelo contrário, né? Se tornava até uma atitude assim de intimidade e de carinho, por mais que de vez em quando usassem, né, para querer ofender, não, mas para mexer com os brilhos da pessoa. Mas se a pessoa não ligava, eles deixavam para lá. Essa é a imagem que nós estamos vendo aqui de uma forma jocosa, né? Eu apresentei de alguém que não tem domínio, é presa fácil para o inimigo, é só mexer no ponto fraco dele, é só ficar irritando ao ponto de ele explodir. E quando ele explodir, aí a vergonha se manifesta. E é isso que os inimigos fazem. É isso que os inimigos fazem. Para que os seus adversários percam não só a razão, como qualquer tipo de motivo. E aí você vai perceber que uma pessoa descontrolada é derrotada antes da batalha. E essa é uma técnica muito usada no meio esportivo. Irritar
o adversário, né? Fazer com que ele fique irritado, para que o grupo fique completamente descontrolado. E aí é fácil, né, de você conquistar. Né? Essa é uma técnica muito usada nos campos de batalha, tá? Ou em atividades, né, de jogo, o sentido de você fazer aquilo que deixe o seu adversário descontrolado, né? E aí eles vão perder completamente a noção e perdem o jogo. A Escritura vai dizer que um filho assim, insensato, que age dessa forma, é vergonha. É vergonha para os seus pais. Abra Provérbios capítulo 17, verso 25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Abra Provérbios capítulo 10, verso 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. De acordo com o rabino do século IV depois de Cristo, pode-se conhecer uma pessoa por sua taça, sua bolsa e seu aborrecimento. Ou seja, pela maneira como ela se comporta quando está bebendo, quando trata de finanças e numa atitude de agitação interior. O insensato, num instante, se conhece. E a ideia aqui é que esse verso está indicando uma manifestação pública. Se nós fôssemos traduzir de uma outra forma o verso 16 na sua segunda parte, seria assim: a ira do louco, porque essa ideia aqui do insensato, se conhece no mesmo dia. Aí você olha Efésios capítulo 4, verso 26. Não se põe o sol sobre a sua ira. Essa é a ideia aqui. De não dar vazão à ira para que ela se manifeste, mas contê-la no seu íntimo. E é interessante a palavra que Provérbios, Salomão usa aqui para caracterizar o insensato. Geralmente eu não tenho o hábito de dar a palavra no original por dar. Mas quando ela faz uma diferença, é interessante, até porque para nós está traduzido da mesma forma e a gente não vai ver, mas no original, insensato aqui é evil. Em geral, Provérbios não usa essa palavra, usa quesil, que é uma palavra correlata. E evil significa ser idiota, louco. Em geral, Provérbios designam o insensato como quesil, que é tolo, estúpido e simplório. Mas aqui ele usa essa palavra que é um grau abaixo de quesil. Ele está dizendo que aquele que não se controla é um idiota, é um louco. No grau da insensatez ele está abaixo, num nível inferior, o pior daquele que é estúpido, simplório ou tolo. E aqui, quando ele fala em louco, está se referindo a alguém que despreza a sabedoria, briguento e licencioso, que fica zombando, muitas vezes, quando ele é culpado de alguma coisa. E ele vai se identificar, ele vai se mostrar, ele vai se revelar, tão logo abra a sua boca, porque seria sábio da parte dele se calar. E assim ele ocultaria a tolice, se permanecesse em silêncio, a tolice que existe no seu coração. Abra Provérbios capítulo 17, verso 28. E aí a palavra é evil. E há uma diferença entre essas duas palavras. Por mais que quesil também demonstre esse tipo de essa mesma atitude, essa mesma disposição, é interessante que essa palavra quesil vai mostrar uma tolice às vezes não intencional,
Uma tolice não intencional. Está no coração dele, ele é um tolo e age de uma forma insensata, não intencionalmente, mas parece que Evil não. Evil tem essa ideia de alguém que age de uma forma idiota, de uma forma louca, de uma forma estúpida, intencionalmente. E aí Provérbios capítulo 17, verso 28 diz assim: até o estulto, e aí é vil, quando se cala é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Por quê? Porque quando ele começa a falar sem pensar, a ruína está próxima, a destruição está próxima, a sua vergonha está próxima. Como diz Provérbios capítulo 10, verso 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Ele começa a falar, e aí ele demonstra que ele é. Interessante, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Existem pessoas muito próximas a nós que são assim. Eu vejo isso muito na televisão, em artistas, que você olha e eles têm políticos que apresentam uma imagem, né? O cara não fala muito, ele tá com aquela roupinha e tal, aí você olha, né? E aí alguns artistas de televisão, né? E eu tive uma decepção assim muito grande. Uma decepção grande, por quê? Porque eu já sabia que eram pessoas ímpias, mas não sabia o grau de impiedade, né? De uma atriz, eu não vou citar o nome dela aqui, que assim, como atriz eu admirava muito alguns trabalhos que ela fazia, né? E era uma pessoa assim muito considerada, muito falada, realmente uma atriz assim fabulosa. Uma vez eu vi ela falando sobre determinadas coisas, sobre teologia de gênero e outras coisas mais. Eu fiquei assim, sabe, você decepcionado? Não porque você achasse que ela iria defender isso, necessariamente falando, né? Porque muita gente está em cima do muro com relação a essas coisas. Até muitos crentes, né? Em cima do muro com relação a isso. Mas a maneira como ela falou, pela sua idade, pelos seus cabelos brancos, eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus do céu, que impiedade, que torpeza. E como é que eu descobri isso? Quando ela começou a falar. É essa a ideia aqui. É essa a ideia. É preferível que ficasse calada, ficasse quieto. Mas quando ele abre a sua boca, a ruína se manifesta. E a ideia aqui é que ele não pode conter-se. E assim ele dá a conhecer no instante a sua ira, enquanto que o prudente a controla. E dessa forma ele proclama sua loucura abertamente, com quem quer que ele esteja. A sua ira é conhecida no momento em que ele é provocado, e ele não consegue evitar isso, ele não pode evitar a demonstração dos seus ressentimentos. Porque eu vou até adiantar, porque na realidade isso representa a sua essência, a sua natureza, quem ele realmente é. Matthew Henry diz assim a respeito disso: os que logo se iram, que são rapidamente levados a uma explosão, pela menor fagulha, não têm o controle que deveriam ter sobre o seu próprio espírito. E esse homem é descrito em Provérbios a ser aquele dado a acessos de raiva. Abra Provérbios capítulo 29, 11. Esse é aquele que é dado a acessos de raiva. Aquele que começa brigas com facilidade e quer partir para a violência. Olha o que diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime.
Abra Provérbios capítulo 20, verso 11. Esse insensato aqui é descrito como aquele que tem acessos de raiva, começa brigas com facilidade. Você conhece gente assim? Conhece? É terrível, né? Você lidar com gente assim é difícil. Qualquer coisinha vira confusão, né? E quer partir para a violência, seja essa física ou seja essa, né, verbal. Provérbios capítulo 20, verso 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Você conhece alguém assim? E o pior, você conhece alguém assim no meio do povo de Deus? O insensato, no livro de Provérbios, é descrito como ímpio em oposição ao justo. Nós gostamos muito de nos enganar, né? Gostamos muito de fazer isso, porque somos humanos, né? E às vezes até confundimos isso com uma certa liberalidade da nossa parte. Mas a Escritura é categórica em dizer que pelo fruto se conhece uma árvore. Pelo fruto se conhece uma árvore. Não que essas coisas não existam no nosso coração. Elas existem no coração do homem. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos e para os fariseus o que existia no coração do homem, furtos, prostituição, e ele deu uma relação ali dos infernos. Essas coisas estão no nosso coração, mas elas precisam ser dominadas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. É isso que a palavra de Deus diz. Se nós estamos deliberadamente manifestando essas coisas, é porque a árvore está podre. E o que ela precisa fazer? Ser arrancada. Né? Você tem muitas coisas para fazer quando uma árvore não está dando fruto, né? Tem toda uma técnica, né? E você cava em torno, coloca materiais orgânicos e tal, aquela coisa toda, mas quando não está em jeito, vai, e corta. E é isso que Deus faz. Ele corta. Tá? Não é à toa que aquelas imagens que você tem no Novo Testamento do Senhor Jesus, às vezes você não vê a narrativa, não entende muito bem, né? Porque aquela narrativa ali foi montada. Montada de que forma que ela foi montada? Foi inventada? Não. Ela foi montada porque as histórias, elas estão ligadas. Os fatos estão ligados. Fatos concretos com coisas abstratas. Então, quando o Senhor Jesus olha para uma figueira, olha de longe, aquela figueira bonita e tal, e aquela coisa toda, e aí ele vê as folhas, as flores e tal, aí quando chega perto não tem fruto. E aí ele demonstra a sua indignação e manda cortar. Não, Senhor, não, deixa um pouquinho mais, e aquela coisa toda. Aí ele diz, tá bom, se eu passar aqui depois e essa árvore não der fruto, eu vou cortá-la. E aí você vê, por que o Senhor Jesus está fazendo isso? Está destruindo o meio ambiente. Na realidade era um ensinamento, porque ele estava falando de quem? Ali do seu povo. Ele estava falando de Israel, ele estava falando dos fariseus, aqueles que diziam ser, mas não eram, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, cheio de ossos de mortos. E aquilo ali era um ensino, na realidade, mostrando que o tempo de Israel chegaria, e não somente o tempo de Israel, ali mostrando um princípio, porque toda árvore que não dá fruto, o que ele diz? Ele corta e lança no fogo. E por que ele fala isso? Para nos incentivar a uma vida que produza frutos. Porque nós somos uma árvore que não presta, mas que fomos enxertados, que somos ligados
na nossa raiz, aquela corrente de águas que passa e que está próxima de nós e que faz com que a nossa árvore ela dê fruto, até mesmo fora do seu tempo. Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, verso 33. Ele diz assim, verso 33 a 35. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Ele está falando com os fariseus. Como podeis falar coisas boas sendo maus? E aqui ele diz, porque a boca fala, mas antes ele poderia dizer assim, hipócritas. Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eles eram como aquelas árvores que aparentavam uma formosura que eles não tinham. Eles eram enganadores. Eles enganavam, porque a sua aparência demonstrava uma coisa, mas eles eram outra completamente diferente. E é assim, todo aquele que, como esse provérbio, age a ira do insensato, aquele que não consegue ter domínio das suas emoções. E em vez de governar o seu espírito e de controlar o seu ambiente, ele é governado pelo seu temperamento irascível e é motivo de vergonha. Vergonha. Porque ninguém acha isso bonito. Nem os ímpios. Esses dias teve um acontecimento interessante aqui em casa, né? Aqui em casa não, aqui na rua, melhor dizendo. Um problema ali de negócio de um lixo. Eu tiro do lixo, bota na minha porta. E pior que não estava na porta de ninguém, estava num lugar ali que geralmente se deixa. Geralmente é um terreno abandonado, né? E coloca todo dia de lixo, as pessoas vão e colocam ali na frente da casa. Por que isso? Primeiro porque não mora ninguém ali, né? Já se faz isso há muito tempo. Existem alguns lugares aqui de lixo que as pessoas colocam, né? E segundo porque chega o pessoal que se vive do lixo, pega e joga. Eu sempre falo para o Davi, não coloca o lixo aqui na porta de casa, coloca ali mais à frente. Aqui nessa poste de luz. Porque todas as vezes que eu chego, até mesmo quando a gente coloca o lixo ali, tem lixo na minha porta, assim, porque os caras vão ali, jogam, tiram o que querem e deixam tudo jogado. Né? E aí, do nada, desceu uma mulher ali, que eu não conheço, começou a brigar com uma pessoa que não tinha na porta dela, lá do outro lado, uns 50 metros depois da casa dela. Não, porque está botando na minha rua, na minha calçada. Aí uma briga. Eu parei ali na hora que eu estava tirando o lixo e arrumando as coisas da obra aqui, né, jogando as coisas fora e tal. Eu parei e fiquei olhando, rapaz, uma brigalhada, uma coisa. Você olhava, as pessoas passavam, ficavam rindo, né, achando graça é lógico, irônica, né? Vendo aquilo, uma briga, uma confusão. E eu falei, cara, que vergonha. Aí o homem desceu, aí um empurrou o outro, a mulher queria bater não sei aonde, aquela... Eu fiquei olhando assim, falei, cara, que confusão. As pessoas passavam, ficavam, que absurdo, que não sei o quê. Olhando já, e a pessoa mora aqui, né? E olhando de cara feia para essas pessoas, né? Olha, que mulher ridícula, que pessoas ridículas que estão fazendo isso, brigando por lixo. Eles vão chegar lá e falar, conversar. E aí você vê, né? Os próprios ímpios abominando pessoas que agem dessa forma. Olha o que Provérbios vai dizer lá no capítulo 14, 17 e 29. Provérbios 14, 17 e 29. O que presto se ira faz loucura. Presta rapidamente. O que rapidamente se ira faz loucuras. E o homem de maus desígnios é odiado. Olha o verso 29.
O longânimo é grande em entendimento. Longânimo é aquela pessoa que é paciente ao extremo, né? Ele é uma pessoa extremamente paciente, mas o de ânimo precipitado. Então você vê a oposição, paralelismo sinonímico. Longânimo se opondo a uma pessoa de ânimo precipitado, ou seja, aquele que é paciente se opondo àquele que se exaspera rapidamente. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Nós temos um exemplo, vários, né? Mas um exemplo bíblico de um comportamento assim, lá em 1 Samuel, capítulo 20, versos de 30 a 34. Olha o que diz, falando sobre Saul. E quando uma pessoa ela se ira, ela não tem critério, tem noção, não tem critério. Quando a pessoa está irada, às vezes ela fere até o próprio amigo, a própria pessoa que quer ajudá-la, porque ela se torna um louco, ele está cego. Ele se torna cego, ele não consegue discernir mais nada. Olha o que diz. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde. A esposa dele, né? Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recado de tua mãe? Olha, o que a mãe dele tem a ver com isso? Quer dizer, ele ofendeu a esposa dele, não tem nada a ver com a história. Ele diz que a esposa dele é perversa e rebelde, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. E perde completamente a noção das coisas. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há ele de morrer? Que fez ele? Então Saul, atirando-lhe com a lança para o ferir, com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, tendo encolerizado, se levantou da mesa, e neste segundo dia de festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Você já percebeu, quando você se ira muitas vezes, você sai atirando para todos os lados? Aí você está sincero com seu filho, sobra para a mulher, até para o cachorro sobra. Até para o cachorro sobra, coitado do cachorro. Não é assim? É porque isso demonstra a loucura que existe no nosso coração. Por isso nós devemos dominar essas coisas. Todos nós agimos de uma forma ou de outra em determinado momento dessa forma. E é um pecado que nós precisamos dominar no nosso coração. Mas ele está falando de pessoas que são assim, que tem esse caráter, porque todos esses pecados nós temos, e você pode se encaixar em alguns deles. O seu caráter pode ser desviado para um pecado mais insistente do que outro. Mas você precisa dominar essas coisas. Precisa dominar essas coisas. Porque a falta de domínio próprio demonstra algo muito maior do que a ira propriamente dita. Sempre vai existir motivo para a gente se irar. Motivos verdadeiros, lícitos, e motivos não lícitos. E tanto em um quanto o outro, nós somos chamados a dominar o nosso espírito. Principalmente quando eles são ilícitos. Quando nós nos irritamos sem motivo. E aí a gente vai ver que é um pecado que está atrelado a outro pecado, mas existem pessoas que são
irritadiças. Você vê lá, quando a descrição dos presbíteros diz assim, não dado a muito vinho, não dado a violência. O presbítero, ou seja, o crente, ele não pode ser caracterizado como um homem iracundo. De forma alguma. De forma alguma. Se você tem essa disposição, né, mais latente dentro de você, você precisa orar, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de você nesse sentido. Que você não pode ser reconhecido como um homem assim. Porque isso vai mostrar algo muito mais profundo dentro do seu coração. Tá? Mas olha a segunda parte do verso. Mas o prudente oculta a afronta. É interessante a maneira como ele trabalha esses versos. Lá no verso 15, ele diz assim, o caminho do insensato a seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Dizendo implicitamente que o insensato não dá ouvidos aos conselhos, por isso segue o seu próprio caminho. E aqui a estrutura desse verso também é assim, não é uma implicação direta. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta, que é o motivo da ira. É o que vai levar à ira. Ele poderia dizer assim, mas o prudente, ele não dá a conhecer a sua ira. Ele é longânimo, mas ele fala sobre o motivo. A mesma estrutura do verso anterior. A ideia implícita aí é que ele não manifesta a sua ira. Mas ele está indo lá na causa. Ele oculta a afronta. E a ideia é de ignorar. Ele ignora o insulto. O sábio, o crente, ele vai ignorar o insulto. Ocultar aí significa que é coberto de tal modo a não ser visível. Ele não vai manifestar como o outro manifesta claramente, num instante. E aí, nós poderíamos traduzir como ignorar. Ou seja, em vez de dar espaço para uma reação emocional ao insulto, ele prevê o perigo de tal reação sua e ignora a afronta. Ele finge que não ouviu aquilo que a pessoa disse. Ele não vai considerar e vai para o embate, por aquilo que aquela pessoa fez ou disse. E aí eu quero chamar a atenção dos pais. Cuidado quando vocês ensinam seus filhos a responder às agressões. Porque nós estamos ensinando para que nossos filhos sejam insensatos e manifestem a sua insensatez. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim, a mansidão é sabedoria. Ele encobre a paixão que está no seu próprio seio, quando o seu ânimo é incitado e seu coração se aquece dentro dele. Ele guarda a sua boca como uma rédea e suprime seus ressentimentos, abafando-os e sufocando-os. É interessante, lembra que eu falei que o verso 16, ele faz parte da introdução, mas é o início dessa segunda subunidade que vai falar sobre o discurso, sobre a língua. Os versos 17 a 19, eles vão esclarecer que assim, ocultando a afronta, o indivíduo pode reagir de modo razoável e eficaz. Por meio de uma integridade implícita, ele vai controlar a sua língua e o seu ambiente. E o seu domínio próprio e seu caráter inescrutável restauram implicitamente o seu respeito na
comunidade. E como ele faz isso? Confiando na providência divina. Os sábios, aquelas pessoas que são sábias, os crentes, eles não demonstram nenhum zelo fanático em castigar os adversários, em castigar os perversos. Por quê? Porque a ira é uma afronta. E ainda que um homem possa não estar livre dela, ainda assim ele se envergonha por causa dela e a rejeita e não permite que o mau espírito fale. A ira é uma afronta. E é uma afronta a Deus. É por isso que ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não alimente isso no seu coração. Porque o final dessas coisas é desastrosa. É desastrosa. E aí você vai perceber que um homem prudente vai encobrir a provocação que lhe é feita, a indignidade que lhe é feita. Ele vai fingir que não a vê, para que não leve os seus ressentimentos longe demais e faça aquilo que o seu coração pecaminoso exige. Traga vingança. E a vingança, quando vem das nossas mãos, ela nunca é perfeita. Por isso que existe a justiça, né? Por que existe a justiça? Por isso que existem os fóruns. Imagine se não existisse isso. É o mata-mata. Porque ninguém estaria satisfeito. Mas mesmo que a justiça dos homens, ou a justiça em si, onde você está, no seu trabalho, na sua escola, não se manifeste pelos meios normais, você tem que crer que o Senhor, Ele vai trazer isso à luz. Ele vai recompensar tanto um quanto o outro. E o que a Escritura nos diz é que nós devemos encobrir a provocação. Tem um texto de Provérbios, acho que é Provérbios 15, verso 1, não sei se é esse precisamente. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Matthew Henry faz um comentário dizendo assim: é uma bondade para nós mesmos e contribui para o repouso de nossas próprias mentes, atenuar e desculpar as ofensas e afrontas que recebemos, em lugar de agravá-las e piorá-las, como somos propensos a fazer. É interessante o comentário um dos comentários que eu utilizo para a preparação dessas pregações é de Bruce Waltke, e ele dá uma visão, quando ele está falando sobre esse verso, ele dá uma visão do homem sábio, e ele diz que o homem sábio é aquele que aconselha com humildade. Provérbios capítulo 11, verso 2. Ele traça aí a sabedoria desses dois capítulos, do verso 2 ao verso do capítulo 10 até o capítulo 12. Abram aí. Então, um homem sábio é aquele que aconselha com humildade. Provérbios 11, 2. Ele diz assim: em vida soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Ele aceita a correção, Provérbios capítulo 12, verso 1 e o verso 15. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O homem sábio demonstra bondade. Provérbios capítulo 11, verso 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 12, 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. E é interessante porque todas as vezes que os animais são citados, eles são citados na Escritura
como um princípio primário. É como se estivesse dizendo, se o homem bom faz isso com seus animais, aqueles que são os seus iguais, o seu próximo, ele age na mesma intensidade, ele age da mesma forma. Se ele é bondoso até com essas criaturas, ele é bondoso com o seu semelhante. Essa é a ideia aqui. E o homem sábio, ele é comedido em seu discurso, até mesmo ao transmitir conhecimento. Abra Provérbios capítulo 10, verso 14. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a injustiça. E ele é sábio, ele é comedido em situações diversas. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 11, 12. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, esse se cala. Provérbios 12, 16. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E Provérbios 19, 11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Agora, interessante, qual é o objetivo? Às vezes a gente olha o texto assim, mas qual é o objetivo desse autor citar traçar esse perfil do homem sábio nesses capítulos? É esse mesmo objetivo, traçar o perfil de um homem sábio. Nós não podemos nos enganar e pensar como muitos pensam, que Mateus capítulo 5, quando fala ali, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Pensar que, eu sou pobre de espírito, mas eu não sou manso. Eu sou aquele que chora, mas eu não sou pobre de espírito. Na realidade, o que você tem em Mateus capítulo 5 é o que Provérbios está traçando aqui. Ele está traçando o caráter do homem cristão. E que ele deve apresentar esse caráter em todas as facetas da sua personalidade. Porque se ele não apresenta isso, ele está em falta diante de Deus, diante dos homens. Porque nós precisamos representar a imagem de que nós devemos mostrar essa imagem, não como uma obrigação, mas como algo natural, ou seja, que representa a nossa nova natureza, a nossa nova criação. Então, se há algum problema nessa nova criação, nós precisamos ajustar. Por isso o apóstolo Paulo fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Nós não podemos nos satisfazer com a imagem distorcida de Deus, ou seja, com a imagem distorcida de Cristo. Nós precisamos procurar ter essa imagem perfeita, até onde nós podemos chegar nesse mundo, a essa perfeição. Porque nós sabemos que nesse mundo nós não alcançaremos a perfeição total, mas nós estamos caminhando para essa perfeição. E sabe como essa perfeição se chama na Escritura? Maturidade. É dessa forma que a perfeição nesse mundo é caracterizada, como maturidade. Eu não serei um homem perfeito, impecável nesse mundo. O próprio João diz isso, A gente cita isso aqui todas as vezes
momento de confissão de pecados. Não há homem que não peque, quem diz que não peca é mentiroso. Nós não vamos alcançar essa perfeição nesse mundo, mas nós estamos caminhando para ela, deixando aquelas coisas que são infantis, que não representam uma maturidade, muitas vezes, de um homem comum, de um homem, um ser humano comum. Quando você vê uma pessoa de cabelo branco, você espera determinados comportamentos dela. E aí quando você vê ele tomando determinadas atitudes, você fica assustado. Por quê? Porque parece um menino, parece um adolescente, um jovem, que começou a vida agora, e que é extremamente egoísta, não conhece os seus limites. E é isso que se espera de um crente, maturidade. Maturidade. Por isso ele traça, por isso Bruce Otto está traçando aquilo que o escritor Salomão está traçando, de uma forma mais ampla. Esse caráter perfeito da imagem de Cristo. Se alguém perguntar para você o que nós podemos ver em Provérbios que aponte para Cristo? Porque todos os livros vão falar dele. E aqui nós vamos ver o caráter de um homem perfeito, de um homem à imagem de Cristo. E é esse o caminho que nós devemos andar. Tem uma frase no Talmud, que também é um princípio que nós vemos aqui, que diz assim: feliz é aquele que ouve e ignora, sem males que passam por ele. Não cabe a nós julgarmos ou condenarmos indivíduos. É suficiente que a gente compreenda que os insensatos causarão a sua própria destruição. E Jesus nos advertiu várias vezes, advertiu os seus discípulos para não julgarem. Mateus capítulo 7, verso 1. E é interessante porque eu nunca tinha lido esse texto dessa forma. Estava lendo um comentário, e esse comentário, esse livro, me remete ao capítulo 7. E ele diz assim, uma coisa que está claro, mas eu nunca tinha visto nessa perspectiva. Quando ele diz que nós devemos olhar primeiro para o nosso, tirar primeiro a trave do nosso olho para olhar o cisco no olho do irmão. E ele vai dizer o seguinte, esse comentarista vai dizer assim: você nunca vai conseguir observar o erro de uma pessoa e ser assertivo enquanto você não ver os seus. Como é que eu posso enxergar o erro do meu irmão se eu estou com uma trave no meu? Achei aquilo interessantíssimo. E é uma grande verdade. Nós queremos julgar as outras pessoas sem julgarmos a nós mesmos, sem olharmos para dentro de nós, e muitas vezes percebemos que nós não temos condições de fazer isso. Porque o nosso olhar é um olhar distorcido, é um olhar turvo. Aí por isso ele diz: tira primeiro a trave do teu olho para você poder enxergar direito. E não só isso, quando seus inimigos o insultaram, ele não retaliou quando sofreu, nem fez nenhuma ameaça, o Senhor Jesus. E a gente eu, por exemplo, sempre fui assim: não, esse cara vai se ver, ele vai se dar mal, mesmo que eu não faça nada, ele vai se dar mal. O Senhor Jesus não fez isso. Olha o que 1 Pedro 2,23 vai dizer: pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças. Mas a gente é assim, né? A gente sempre faz ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente.
E aí você vai pensar, olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Você não vai revidar, mas você também não pode retaliar, né? Não fazer ameaça. Você vai ver, né? Você vai ter o que você merece. É uma maneira mais atenuada de agir da mesma forma como o provérbio está dizendo para que nós não façamos. O autocontrole é verdadeiramente uma vitória mais honrada que um triunfo marcial, subjugando não apenas o próprio espírito, mas também comovendo a dureza do coração do nosso adversário. Provérbios capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Interessante, né? Como os padrões de Deus são diferentes dos padrões do mundo. E você vai dizer, mas o mundo é assim. Não. Por mais que essas coisas aconteçam, por mais que se dê mais honra a heróis de guerra, ou a homens que tomam uma cidade, né? A palavra de Deus é verdade. Quando ela diz que é melhor um homem longânimo e paciente. Porque o Senhor desse mundo é Deus. É Ele quem julga todas essas coisas. E é Ele quem dá o desfecho de todas elas. E como nós já vimos anteriormente, nesse próprio capítulo, que os homens vão responder pelas suas ações e vão receber da mão de Deus, nesse mundo, não de forma completa, e no porvir, a recompensa daquilo que eles fizeram. Quando a palavra de Deus diz isso a nós, ela quer que nós andemos nessa trilha. Esse é o melhor caminho para se andar, e é o caminho para se chegar à cidade celestial. Não há atalhos. Não há atalhos. Nós estamos lendo o livro Peregrino. E no Peregrino, nessa metáfora da vida cristã, você vê que os atalhos levam a uma outra cidade, a cidade da destruição. E por mais que muitas vezes você não possa ver isso, né, com os seus olhos, ou os seus olhos não estão apercebidos dessas coisas, é assim que as coisas funcionam. E quando o Senhor nos chama a andar por esse caminho, a exemplo de Salomão instruindo seu filho, ele diz assim, esse é o melhor caminho, é o caminho da vida, é o caminho da salvação. Porque o que nós temos aqui é a imagem de Cristo em nós. Se assim procedermos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja tratando, Senhor, o nosso coração. O Senhor, ó Pai, exige de nós perfeição e a nossa imagem. O alvo não é o pastor da igreja, não é o presbítero. O alvo é Cristo. Esse é o nosso alvo. É nesse padrão que nós devemos nos focar, ó Pai. E que padrão é esse? É o das Sagradas Escrituras. É a imagem de Cristo que está sendo desfigurada, Senhor Deus, diante de nós, aqui em Provérbios. São os méritos dele, Senhor, que estão sendo nos apresentados, ó Pai. E somos chamados, ó Senhor, a nos sustentar nesses méritos, ó Pai. A nos sustentar, ó Senhor Deus, nas obras dele. Por mais que o Senhor nos chame a viver dessa forma, e que estejamos, ó Senhor,
capacitados, ó Pai, não perfeitamente por causa da nossa condição, mas capacitados, ó Senhor Deus, a vivermos de forma santa diante do Senhor, espelhando, Pai, a sua imagem, Senhor Deus. Nós não confiamos, ó Pai, naquilo que nós podemos fazer, mas nas obras daquele que fez todas as coisas por nós. É nele que nós nos sustentamos, ó Pai. Até mesmo, Pai, para seguirmos os seus passos. Por isso, Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Nos faz, ó Senhor Deus, caminhar por essa estrada, Pai. O Senhor mesmo disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É esse caminho de justiça que nós queremos trilhar, ó Pai. É esse caminho de santidade. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos capacita dessa forma. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.